Um dos homens mais poderosos da justiça indiana usou uma palavra para descrever jovens acusados de buscar empregos com diplomas falsos, baratas. A palavra deveria humilhar, mas aconteceu o contrário. Os jovens adotaram o insulto, criaram um movimento, tomaram as ruas de Nova Delhi e, poucas semanas depois, forçaram a renúncia de um ministro do governo de Narendra Modi. Mas uma palavra, sozinha, não derruba um ministro. Para isso acontecer, o sistema já precisava estar prestes a explodir. O insulto. Em maio de 2026, o presidente da Suprema Corte da Índia, Surya Kant, participava do julgamento de um caso relacionado ao uso de diplomas falsos para conseguir empregos públicos. Durante a audiência, ele comparou essas pessoas a baratas e parasitas. Depois da repercussão, afirmou que sua observação havia sido retirada de contexto e que não se referia aos jovens desempregados de maneira geral. Mas nas redes sociais, a explicação chegou tarde demais. A palavra já havia ganhado outro significado. Para milhões de jovens indianos, barata passou a representar a forma como uma geração inteira se sentia tratada, numerosa, descartável e inconveniente para um sistema que prometia oportunidades, mas entregava filas, provas vazadas e empregos escassos. De uma piada a um movimento. Abhijit Dipke tinha 30 anos e havia estudado relações públicas nos Estados Unidos. Quando o comentário viralizou, ele transformou a indignação em sátira digital. Nascia o Cockroach Janta Party, o CJP. Em hindi, janta significa povo. O nome podia ser traduzido como Partido do Povo Barata. No início, parecia apenas uma provocação da internet, um perfil, alguns vídeos e uma linguagem criada para zombar das autoridades, mas o movimento cresceu numa velocidade inesperada. Em poucas semanas, reuniu dezenas de milhões de seguidores nas redes e uma petição pela saída do ministro da Educação recebeu centenas de milhares de assinaturas. A piada começava a adquirir organização política. O homem que levou o protesto para as ruas. O movimento ganhou outro peso quando Sonam Wangchuk decidiu apoiá-lo. Educador, ambientalista e uma figura pública conhecida na Índia, Wangchuk se declarou uma barata honorária e anunciou que se juntaria aos jovens para exigir responsabilidade do governo. No fim de junho, ele iniciou uma greve de fome em Jantar Mantar, um observatório do século XVIII que nas últimas décadas se tornou um dos espaços mais conhecidos de manifestação pública em Nova Delhi. A greve durou 26 dias. Durante esse período, a mobilização deixou de ser apenas digital. Estudantes viajaram para a capital, grupos locais organizaram apoio e a pressão sobre o governo aumentou. O que havia começado como sátira agora tinha um rosto, um lugar e um custo físico. O escândalo que destruiu a confiança. No centro da revolta estava o NEETUG, o Exame Nacional de Admissão para as Faculdades de Medicina da Índia. Mais de 2 milhões de candidatos fazem essa prova. Para muitas famílias, ela representa anos de preparação, investimento financeiro e a esperança de mobilidade social. Em 2026, essa promessa desmoronou. O exame foi cancelado depois que as autoridades reconheceram o vazamento de questões. Estudantes tiveram de enfrentar novamente uma prova para a qual muitos haviam se preparado durante anos. O escândalo não foi percebido apenas como uma falha administrativa. Para os manifestantes, ele demonstrava que o caminho supostamente baseado no mérito podia ser comprado por redes organizadas de fraude. Houve também relatos de famílias de estudantes que, tragicamente, tiraram suas próprias vidas em consequência dos vazamentos e da crise dos exames. O movimento passou a exigir compensação para essas famílias, além de mudanças profundas no sistema. As exigências. As principais reivindicações se concentraram em 3 frentes. A primeira era política, a renúncia do ministro da Educação, Dharmendra Pradhan. A segunda era humana, compensação às famílias afetadas e proteção aos estudantes envolvidos nos protestos. A terceira era estrutural, reformar o sistema de exames, aumentar a fiscalização e endurecer as punições contra redes responsáveis por vazamentos e fraudes.
O governo tentou ganhar tempo, mas o CJP deixou claro que a mobilização continuaria enquanto o ministro permanecesse no cargo. A marcha e a repressão. Em 20 de julho, milhares de manifestantes tentaram marchar em direção ao parlamento em Nova Delhi. A polícia respondeu com barreiras, cacetetes e gás lacrimogênio. Os confrontos deixaram cerca de 180 pessoas feridas, entre policiais e manifestantes. Imagens divulgadas nas redes também mostraram homens sem uniforme participando das agressões. As cenas aumentaram as denúncias de abuso e levantaram dúvidas sobre a identificação dos agentes envolvidos. No dia seguinte, novas manifestações ocorreram apesar dos confrontos. O movimento já não podia ser tratado como uma tendência passageira da internet. O governo recuou. Em 23 de julho, Narendra Modi falou publicamente sobre a crise. O governo prometeu punir responsáveis por vazamentos e acelerar mudanças no sistema de exames. Sonam Wangchuk encerrou a greve de fome depois de 26 dias, após receber garantias de negociação e de que estudantes não seriam punidos por participar dos protestos. Mas a principal exigência permanecia. Então, em 25 de julho de 2026, Dharmendra Pradhan renunciou ao Ministério da Educação. Um ministro do governo Modi havia caído após mais de um mês de pressão liderada por um movimento que começara como uma piada nas redes sociais, a vitória em Jantar Mantar. Em Jantar Mantar, os manifestantes celebraram. Jovens com camisetas e símbolos de baratas distribuíram comida, cantaram e dançaram. O CJP anunciou a suspensão das mobilizações depois que o governo aceitou suas principais demandas, incluindo reformas no sistema de exames, retirada de processos contra manifestantes e compensação para famílias afetadas. Dias depois, o governo anunciou novas medidas, criou uma força-tarefa para reformar a administração das provas e apresentou propostas para aumentar as penas contra fraudes organizadas. Por que essa vitória importa? A queda de um ministro não resolve, sozinha, a crise educacional da Índia. Ela também não garante que o CJP continuará unido depois que a pressão imediata diminuir. Mas o movimento produziu uma ruptura política importante. Durante anos, o governo Modi conseguiu enfrentar protestos enquadrando seus participantes como representantes de uma religião, de uma região ou de um partido adversário. Dessa vez, esse enquadramento era mais difícil. O movimento reunia estudantes de origens diferentes em torno de uma experiência comum, a sensação de que o sistema de mérito havia sido fraudado. A Índia possui uma das maiores populações jovens do mundo. Essa geração cresceu ouvindo a promessa de um país em expansão, com novas oportunidades e espaço para quem estudasse e trabalhasse. Quando um exame nacional vazou, essa promessa perdeu credibilidade. O CJP transformou uma frustração difusa em identidade e transformou essa identidade em pressão política. A barata havia sido usada para representar gente descartável, numerosa, inconveniente e fácil de desprezar. O movimento inverteu o símbolo, transformou vergonha em pertencimento, pertencimento em organização e organização em uma vitória concreta. Se este conteúdo ajudou você a entender o que aconteceu na Índia, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias.